Agora haverá um período de debate. Pedi às pessoas que queiram colocar questões aos membros da mesa para se levantarem, por favor, levantar, identificar-se e colocar a questão. Por favor, falar alto. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. O meu nome é Ana Maria Silva e eu sou jurista no Instituto Português da Transplantação. A minha função é basicamente os assuntos éticos e legais da transplantação. Queria em primeiro lugar agradecer esta iniciativa porque realmente ela era necessária e só posso agradecer pelo privilégio de estar aqui a poder ouvir todas as questões que já foram faladas. A Convenção contra o Tráfico de Órgãos para fins de transplantação foi aprovada em 2014 pelo Conselho da Europa. Essa convenção coloca um enfoque muito especial nos médicos envolvidos no transplante, envolvidos, portanto, no tratamento de doentes transplantados, relativamente à prevenção e relativamente ao combate contra o crime de tráfico de órgãos. O que acontece hoje em dia por todo o mundo, não só em Portugal como também na Europa, é que os médicos, quando confrontados com um doente em relação ao qual têm suspeita ou mesmo a certeza de que foi transplantado com um órgão que foi obtido ilicitamente, não sabem o que fazer. E não sabem o que fazer por causa do segredo médico. Podem estar a perguntar neste momento, mas Portugal tem tráfico de órgãos. Portugal, à partida, não tem o tráfico de órgãos quando pensamos em tráfico de órgãos como apenas e tão só a compra e venda de órgãos. Mas o tráfico de órgãos inclui também o chamado turismo do transplante, muito falado já, que significa que um doente que precisa ser transplantado vai viajar para a China, para o Paquistão, para o Egito, para a Turquia, onde ali se fazem transplantes ilícitos, isto é, onde ali as clínicas privadas, à margem dos sistemas nacionais de saúde, recrutam órgãos em pessoas socialmente muito vulneráveis, muito pobres, e que estão dispostas a vender um órgão para melhorar a sua vida. E isso, do ponto de vista da Convenção do Tráfico de Órgãos, é um crime. E, portanto, quando o doente viaja, imagino, de Portugal para um desses países e aceita um órgão que sabe ou que suspeita que esse órgão foi obtido dessa maneira, portanto, foi comprado a um dador vivo, colocam-se estas questões que quando ele chega portanto, ao seu país de origem, retorna ao consultório médico, ao hospital que o acompanhava, e o médico muitas vezes rapidamente identifica que este doente apareceu ali de repente transplantado. Um transplante demora em média 3 anos para se poder concretizar, e de repente aparece ali transplantado sem mais nem menos. E, portanto, os médicos estão realmente numa situação privilegiada para poder identificar as possíveis situações de tráfico de órgãos. E, portanto, o que acontece neste momento é que os médicos todos os dias me perguntam o que é que eu faço com situações de suspeita, e por causa do conflito ético que vivem no seu dia-a-dia com estas situações. E a minha pergunta, e muito em particular dirigida ao Sr. Bastionário da Ordem dos Médicos, é, em primeiro lugar, dizer que são necessárias guidelines e que, por força da implementação da Convenção contra o Tráfico de Órgãos, vamos ter que as definir, vamos ter que ter o apoio da Ordem dos Médicos. E a minha pergunta é saber como é que a Ordem dos Médicos vê esta situação e se a Ordem dos Médicos, à semelhança daquilo que já foi feito para os crimes do abuso de menores, o crime da violência doméstica, estará disposta a criar uma norma que excepcione estas situações do segredo médico e possam os médicos quebrar o sigilo médico para denunciar estas situações, para que elas possam ser investigadas criminalmente. Muito obrigada.
Essa questão parece-me relativamente pacífica. Os médicos não existem para denunciar criminosos. Existem para tratar criminosos e proteger a vida das pessoas. Aliás, o Código Deontológico foi clarificado nessa área, exatamente por causa da violência doméstica também. Sempre que está em causa a vida de terceiros ou a segurança de terceiros, sempre que ela está em risco, o médico está isento de segredo médico, nem precisa pedir ao bastonário para o libertar do segredo médico, para denunciar essa situação às entidades competentes. Mas, tal como um padre, se for alguém e dizer, olha, eu matei alguém, o médico está sujeito a ter segredo médico e, portanto, não tem a obrigação, nem pode denunciá-lo, porque prevalece o princípio e o dever do segredo médico. Portanto, aí não há, quanto a mim, nenhuma dúvida. O médico não tem a obrigação de denunciar criminosos, tem a obrigação de respeitar o segredo médico e proteger a vida de terceiros quando ela pode estar em causa, por exemplo, como foi no caso daquele piloto da Germanwings que se suicidou em voo. E aí sim, aí nessas circunstâncias, o médico não está limitado no seu dever de denúncia e de proteção da vida humana pelo segredo médico. Portanto, aí o Código Deontológico é perfeitamente claro. Muito obrigado. Pelo menos mais duas questões. Pedi ao favor, aqui no centro da sala. Por favor, então, eu procurei seguir a ordem que se me apresentou. O Sr. Dr. André Dias Pereira. Apenas para... meu nome é André Dias Pereira e para repor a justiça. Este encontro ocorre porque dois bastonários da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Advogados tiveram a abertura e a inteligência de lançar este encontro, mas este encontro teve alguém que o pensou, que é o seu professor António Vaz Carneiro, portanto, para que se faça justiça. É ele que se deve agradecer, enfim, essa sugestão, mas sobretudo aos bastonários por exercer. Pronto, é um ponto de ordem e de justiça. Tendo o microfone na mão, uma pequena pergunta, de facto, sobre as leges artis, como vimos a importância e a dificuldade da participação da ciência médica e dos médicos na decisão, e de como é difícil encontrarmos, de facto, esse critério. A proposta muito arrojada do Sr. Bastonário, o porquê recurso para os tribunais administrativos dos casos de responsabilidade disciplinar na Ordem, de facto muito arrojada e interessante, que daria um belo debate, mas eu acho que ressalta daqui da comunicação do Sr. Conselheiro, também na definição primorosa que fez das leges artis do ponto de vista jurídico, a necessidade de encontrarmos, não apenas nestes fóruns, mas na decisão concreta, caminhos em que médico e juiz estejam muito próximos para que, de facto, se determine a ilicitude. E, portanto, acho que esta linha que ambos encontram, de que o médico esteja muito próximo de um juiz, e não estamos a retirar daqui o juiz da decisão, é algo que devemos, de facto, pensar muito a sério, como já aconteceu em situações de realmente, e que depois falaremos ao longo desta sessão. Muito obrigado. Boa tarde. Funciona? Boa tarde. Eu sou advogada. Sim? Já está? Sim. Sim, de preferência. Eu sou advogada do Conselho Distrital de Lisboa, Raquel Martinho. Tenho trabalhado em processos de negligência e queria dizer alguma coisa acerca disto e acerca das intervenções. Em primeiro lugar, noto a intervenção da Sra. Bastonária e acho como fundamental aquilo que ela referiu. É uma questão multidisciplinar e, em relação a isto, o que há a fazer é estudar, estudar, estudar e estudar. Porque noto que realmente há um grande déficit de todos os intervenientes, advogados, juízes, procuradores. É preciso estudar tudo, toda a legislação, não é o Código Penal apenas,
é toda a legislação, guidelines, estatutos de ordens médicos, legislação disciplinar, tudo. Estudar, estudar e estudar. Sem isso não chegamos a lado nenhum, nunca. Depois, em relação à intervenção do Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos, sinceramente esperava um pouco mais. Noto fundamentalmente algumas questões, não vão ser exaustivas por falta de tempo, mas se prosseguirmos neste esforço, que eu penso que é bem-vindo, provavelmente teremos a oportunidade de falar mais acerca disto. Em relação à liberdade que disse que não existia, eu estou de acordo consigo, legalmente ela não existe, mas é muito praticada. E, como disse, trabalho nisto bastante e, portanto, noto que é praticada. Refiro o que o senhor juiz conselheiro referiu, a diferença entre os médicos mais dos centros urbanos e mais do interior, não tanto porque haja já algum João Semana, não há. O que os médicos dos centros mais pequenos têm é uma grande sensação e realidade de impunidade. Portanto, no interior a impunidade é total, mas absolutamente total. É uma coisa terrível. E isto nota-se a 40 km de Lisboa. Portanto, para os meus colegas que trabalhem ou comecem a trabalhar nisto, deixo aqui breves apontamentos. Primeiro, fazer a investigação por conta própria, antes de qualquer queixa, e depois, então, é que prosseguir, porque senão não se consegue nada. Depois, aqui está todas as intervenções, a não ser a do Sr. Juiz Conselheiro, misturaram muito todas as possibilidades. E há que distinguir o erro grosseiro, a negligência, isso é absolutamente fundamental, porque são fatores fundamentais. Erros todos nós cometemos em todas as profissões. A negligência é outra coisa muito diferente. Portanto, mas só sabendo a legislação e estudando, e não é apenas o Código Penal, porque senão não conseguimos aferir do que é que estamos a falar, é que vamos lá conseguir chegar. Depois, em relação ao que o Sr. Bastonário referiu na sua intervenção, eu penso que foi mais dimensionada para jornalistas, nós somos advogados, isto é, pensamos. E pensamos, quando referiu que as fases fundamentais seriam, não sei se pode puxar a apresentação, seria o diagnóstico, o tratamento, etc. Há uma coisa que não está lá referida naquelas possibilidades. São as possibilidades dos auxiliares de diagnóstico. Até parece que o médico está ali submerso em 60 mil possibilidades de folhas de papel ou de manuais para ir aferir o diagnóstico. Não, os médicos hoje em dia têm inúmeras possibilidades de conseguir fazer um diagnóstico com rigor, mesmo com algum pouco tempo. Estou de acordo consigo em que realmente estão submetidos a horários muito amplos, mas se for falar com um médico daqueles que vão para os hospitais privados fazer 3 dias seguidos por uns milhares de euros, eles já não serão da mesma opinião que, efetivamente, o horário é muito amplo, porque fazem-no livremente e por uns honorários realmente muito compensatórios. Portanto, aí as coisas já são diferentes. Portanto, digamos que talvez a Ordem dos Médicos pudesse refletir um pouco e não pôr tanto a tónica em que os médicos são umas pessoas, são as vítimas. Não são. A Ordem dos Médicos é uma ordem poderosa, que pode negociar e que tem umas funções muito mais amplas do que qualquer outra ordem na Europa, porque normalmente as coisas estão divididas. A ética e a disciplina estão fora da negociação da remuneração e de outras regalias. É assim que as coisas lá fora funcionam. Outra questão, só mais esta.
Eu nunca pedi, nunca fiz uma queixa à Ordem dos Médicos antes de uma sentença judicial, porque penso e tenho a certeza que é ao contrário. O médico sairia de lá com um papelinho a ser ilibado que me iria pôr no processo judicial. E os pareceres do Instituto de Medicina Legal são feitos por pessoas e professores extremamente capazes e nunca dei com nenhum que fosse um parecer que fosse mal dirigido, que fosse desfavorável ao doente e que fosse feito por alguém incapaz. Pelo contrário, eles, no tribunal, esses pareceres acabam por não fazer prova, porque deparamos-nos com, por exemplo, diretores de agrupamentos hospitalares que mentem descaradamente, nomeadamente dizendo: tinha o fémur fraturado. Aqui não se usa a operar fémures porque era idoso, porque tinha uma demência, não vale a pena gastar dinheiro nisso. E no nosso hospital até está a concorrer para ser classificado. Isto acontece claramente, mas claramente sob juramento. Há mais perguntas, há pessoas. É tudo. Agradecia quando pudesse concluir. Passar a palavra ao Sr. Bastonário e ao Sr. Professor. Pedia ao Sr. Conselheiro, também gostaria de responder a uma parte da questão. Não é tanto o problema de querer responder a uma parte da questão. Eu só queria fazer aqui, em jeito telegráfico, uma retificação ou uma tomada de posição, em relação àquela minha... Tenho que desligar aquela minha afirmação de que o médico na província, designadamente nas aldeias, tem um menos contacto com a evolução célere e rápida que acontece nas cidades, nas grandes cidades principalmente. O que se pretende dizer não é que ele não tenha acesso. O acesso tem sempre. Hoje em dia, com a internet e com os meios de comunicação social, com os meios de comunicação online, é muito fácil ter-se acessos. O problema não é o acesso. O problema é que, quando se está a exercer uma função nas províncias, precisamente por causa daquela grande intimidade, aquele contacto com as pessoas, aquele tipo de vida, a própria mundividência, o Weltanschauung, que se diz em alemão, é diferente de uma pessoa que está nas cidades. Eu sei por mim próprio como juiz. Eu, como juiz na província, tinha outro tipo de julgamentos, um outro tipo de contactos com a audiência, um outro tipo de percepção da realidade que tive, por exemplo, aqui na Boa Hora, ou que tive na Boa Hora não estive, mas no Palácio de Justiça, ou em Sintra, onde foi o Ministério Público. Portanto, tudo isso faz com que a realidade concreta seja diferente. Portanto, quando eu digo que, efetivamente, o médico não está apetrechado com os mesmos conhecimentos do que o médico dos hospitais centrais, é porque o médico dos hospitais centrais, pela sua experiência diária, que são milhares de casos que aí se apresentam, completamente diversos muitas vezes, pelo contacto, pelas reuniões de consenso que faz com os colegas, pelas guidelines que pratica, pela leitura, pelo apetrechamento das bibliotecas científicas e tudo mais, não existe nos hospitais da província. E muito menos nos consultórios privados do médico. Não é um João Semana que ressuscita. Aliás, eu tive o cuidado de sublinhar que não é um João Semana propriamente, que anda no seu jerico a visitar o doente de casa a casa. O que eu digo é que, efetivamente, ele tem um tipo de atividade médica bem diferente, substancialmente, não apenas formalmente, substancial e materialmente diferente daquela que é praticada pelo médico no exercício da sua profissão nos hospitais. Bem ou mal? Isso não sei, nem me compete pronunciar, mas parece-me que bem, porque dentro daquilo que ele, das limitações todas, acaba, ao fim e ao cabo, por ter uma vantagem muito grande de estar em contato com o seu doente, de poder perceber-se melhor da realidade dos factos e por aí fora. Enquanto que o médico do hospital mal tem tempo para respirar. E essa é que é a grande diferença. Pronto, isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu não sou professor. É preciso que se diga claramente que eu não sou. Não por falta de habilitações, porque eu tenho habilitações suficientes para isso, uma vez que sou doutorado, mas por força da imperatividade do meu estatuto de magistrado judicial. Portanto, eu abracei a carreira de magistrado judicial e vou levá-la até o fim, como levei até ser jubilado. No entanto, e não obstante estar jubilado, continuo a exercer funções no Supremo Tribunal de Justiça, a trabalhar.
Portanto, isto pro bono, para que fique a constar, e sem qualquer remuneração, mas continuo a oferecer os meus préstimos a bem da justiça. Era só este esclarecimento que eu queria dar. Muito obrigado. Ora bem, há pelo menos mais 3 pessoas que pediram a palavra para... Enfim, estamos nos limites, visto que dentro de 10 minutos deveria começar a próxima sessão, de forma que eu vou pedir às pessoas que querem usar a palavra para usar seguidamente sem resposta, e haverá uma resposta no final conjunta, porque temos efetivamente de terminar. Mas antes de dar a palavra, passava a palavra ao Sr. Bastonário para responder. Nós deparamos-nos permanentemente com pessoas de convicções muito fortes. As convicções muito fortes são a base de todos os fundamentalismos que tanto mal fazem às sociedades, às culturas e às profissões. De qualquer forma, deixe-me esclarecer uma questão. Em Portugal, a deontologia está na ordem, os honorários estão com os sindicatos, está definido por lei. Portanto, nunca vi a Ordem dos Médicos negociar com o Ministério da Saúde honorários dos médicos. Também em Portugal essa separação existe. Sim. Boa tarde. O meu nome é Sandra Oliveira e quero desde já agradecer à Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados ter dado a possibilidade de estar aqui como cidadã. E a minha pergunta vai no sentido de, tendo em conta as brilhantes apresentações que foram feitas e os esclarecimentos que o professor António Vaz Carneiro fez no final, eu gostaria de saber como é que, nomeadamente, a Ordem dos Médicos procura combater, entre aspas, porque a palavra é um bocado negativa, as divergências que existem entre práticas e evidências científicas. E não estou a falar daquelas evidências científicas que o professor Vaz Carneiro referiu, que saltam como pipocas todos os dias e todas as noites. Estou a falar de evidências científicas que estão provadas há muitos anos, algumas desde a existência da Biblioteca Cochrane, desde 93, e que continuam a ser prática comum em determinadas especialidades da medicina em Portugal, nomeadamente a obstetrícia, que tem valores dos quais nós nos devemos orgulhar, mas com práticas muito aquém, de acordo com os relatórios europeus, de qualidade, comparado com os países mais desenvolvidos da Europa. E era esta a minha pergunta. Mas que se pode generalizar às várias especialidades da medicina. Obrigada. No Código Deontológico está a obrigação ética de todos os médicos estarem atualizados. A Ordem dos Médicos é responsável pela definição dos programas de formação dos internados da especialidade e corresponsável com o Ministério da Saúde pela avaliação dos jovens especialistas, e garantimos a sua enorme qualidade e atualização, e por isso temos centenas de jovens médicos portugueses a emigrar todos os anos para esses países que diz mais desenvolvidos do que Portugal. Normalmente, nós, quando comparamos com países mais desenvolvidos, comparamos parcelarmente e esquecemos uma coisa, é que esses países mais desenvolvidos gastam o dobro e o triplo em saúde per capita do que se gasta em Portugal, e que isso é um fator de limitação na qualidade da resposta do sistema de saúde. Vamos, de qualquer forma, ter pela primeira vez, a capacidade de promover e de fazer a recertificação dos médicos, algo que até aqui não estava vedado por lei. Conseguimos, com dificuldade, convencer o anterior governo da importância da recertificação dos profissionais, neste caso dos médicos, e estamos a desenvolver mecanismos para o podermos concretizar, porque até aqui essa recertificação estava vedada à Ordem dos Médicos, que era entendida como um corporativismo da Ordem. Qualquer coisa, havia um receio. E só foi possível fazer aprovar a existência da recertificação nos estatutos da Ordem, que agora é lei,
quando dissemos ao Ministério da Saúde, bom, que se porventura não o aceitassem, nós iríamos dizer publicamente que não havia recertificação médica em Portugal, não era por culpa da Ordem, mas sim por culpa do Ministério da Saúde. Com essa recertificação, nós esperamos poder dar um passo em frente na avaliação contínua dos médicos, algo que até aqui estava vedado à Ordem dos Médicos. Era feito, no entanto, através das carreiras médicas. As carreiras médicas, como sabe, a progressão dos médicos na carreira só se faz por avaliação interpares e candidatura. E isso foi, talvez, o maior garante da qualidade do Serviço Nacional de Saúde, foi a existência das carreiras médicas. Ao contrário de outras profissões que progrediam por antiguidade, os médicos nunca progrediram por antiguidade, só por avaliação interpares, só demonstrando a sua qualidade. Havia, no entanto, uma fragilidade. As carreiras só se aplicavam ao setor público e havia médicos que não se sujeitavam à avaliação das carreiras e, portanto, não progrediam. E havia que generalizar essa avaliação, que agora podemos fazer com a recertificação. Por outro lado, também temos, finalmente, da parte do atual Ministério da Saúde, a abertura para que a Ordem dos Médicos possa fazer auditorias clínicas às instituições públicas, privadas e sociais, porque também essa capacidade até aqui nos estava vedada. Nós só podíamos atuar, não tínhamos forma de intervir proativamente, só tínhamos maneira de intervir quando recebêssemos alguma comunicação de alguma alegada má prática, então poderíamos investigar essa situação. Até aqui não tínhamos nenhum recurso, nenhuma possibilidade jurídica de o fazer proativamente. Mas também por essa limitação, propusemos e negociámos e vamos assinar, juntamente com a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Farmacêuticos, um protocolo com a IGAS e com a Entidade Reguladora da Saúde, no sentido de podermos fazer auditorias conjuntas ao exercício clínico em todas as instituições de saúde. Portanto, queremos dar esse passo em frente, mas só o podemos fazer depois de termos o enquadramento jurídico para o podermos concretizar. Finalmente estamos a consegui-lo ao fim de muitos anos de fazermos essa exigência. Só uma adição rápida. Eu não tenho nenhuma função dentro da Ordem dos Médicos, portanto estou a falar por mim própria. Doutora Sandra, a evidência científica não decide. Quem decide são os médicos. A evidência científica suporta a nossa decisão e nós esperamos que ela melhore. Até nos dá talvez uma hipótese a gente prever com mais segurança o que vai acontecer ao doente. Mas nunca podemos afirmar que mudar de uma experiência só baseada na ciência é boa ideia. Depende de muitas coisas. Muitos dos estudos que nós temos vêm de realidades que nada têm a ver com a nossa. Por exemplo, países que têm abundância de recursos tecnológicos podem fazer intervenções que nós não podemos. Portanto, eu diria que a mudança da prática baseada na melhor evidência é um desidrato importante, mas temos que ter muita cuidado para os passos que vamos dar entretanto, porque podemos, ao mudar a prática, piorá-la, se não tivermos, precisamente, por exemplo, as mesmas condições que tiveram as pessoas que estudaram essas práticas em outros países. Portanto, sim, estou de acordo consigo que é um desidrato importante, a ciência é importante aqui, mas também não poderemos ser muito demasiado otimistas e pensar, eu sabemos da ciência fica resolvido. Não fica. E se combinar isso com a ignorância que os doentes têm, destas coisas que temos estado aqui a falar, os doentes acreditam que o check-up é uma boa ideia, acreditam que os médicos que operam mais são melhores médicos que aqueles que operam menos, acreditam que os medicamentos mais recentes são sempre melhores que os medicamentos mais antigos. Qual é o problema disto? É que nós nos consideramos experts nestas áreas, vai ao arrepio completamente do que nós achamos que é a boa prática clínica. Isto é um problema sério. Deixa-nos a nós numa posição muito delicada. Nós achamos que a prática clínica é esta e os meus doentes dizem, não, eu acho que isso não é nada. O que eu acho é que é aquela. E este diálogo é francamente complicado e muito coloca-nos a nós numa posição, e aos doentes numa posição muito difícil. Eu comum consigo disto, mas eu iria com prudência e digamos, bem sustentado. Só uma pequena nota. Estão feitos estudos de satisfação nos Estados Unidos relativamente aos doentes, à satisfação para com as instituições de saúde, apenas para acrescentar relativamente àquilo que o professor António Vaz Carneiro já disse, é que os doentes mais satisfeitos têm uma maior taxa de mortalidade. Exatamente pelo maior exagero de intervenções médicas a que isso leva. O doente está satisfeito quando lhe fazem muitas coisas. E ao fazer muitas coisas tem riscos para a saúde e pode descobrir circunstâncias
que, estando adormecidas, há, por exemplo, um tumor da suprarrenal que se chama incidentaloma. É um tumor que se descobre por incidente. Quando se fazem exames, é um tumor perfeitamente benigno, quiescente. Mas quando se descobre, porque se fez um exame, é preciso estudá-lo. Mas não é fácil estudar um tumor da suprarrenal. Isso às vezes exige exames invasivos. É um dos exemplos de como o exagero da intervenção clínica leva a efeitos adversos para os doentes. Portanto, os doentes mais satisfeitos são aqueles que têm uma maior taxa de mortalidade. Portanto, há muitas questões nesta área que às vezes as pessoas têm informação, mas não têm conhecimento e não conseguem lidar com tanta informação. 30 segundos. Estamos todos convencidos que quanto mais dinheiro metemos no Sistema Nacional de Saúde, melhor é a qualidade. Isto é mentira, senhores doutores. É verdade que, se eu puser nas abscissas o índice de qualidade e nas coordenadas de dinheiro, vai subindo, quanto mais dinheiro meto, vai subindo a qualidade. A partir de certa altura, a qualidade faz um platô, já não avança mais. Mas, mais interessantemente, se eu continuar a meter dinheiro, a qualidade desce. Há estudos nos Estados Unidos que demonstram que no último ano de vida de uma pessoa em Nova Iorque, ela faz 80 consultas. Duas cidades ao lado, ela faz 6 consultas. Muito obrigado. Estamos no limite. Permito. De facto, não haverá pedir então para ser rápido, pois Muito bem. Há mais 2 pessoas que pediram a palavra. Sim, Antes sim. das respostas, pedir Muito a bem. usarem da palavra e teremos de terminar, que está no limite, efetivamente. Muito boa tarde. Quero começar por felicitar a organização deste evento e também cumprimentar o painel representado pelos seus ilustres membros. Relativamente, tendo em conta que o tema deste painel é responsabilidade civil e violação da lei das artes, eu lançaria uma pergunta dentro deste âmbito. E tendo em conta o seguinte, nós sabemos que em Portugal, no fundo, há 2 realidades. Há uma medicina pública e há uma medicina privada, e em termos de responsabilidade civil, tem naturalmente caminhos diferentes. Não há um regime único para essas 2 situações, a não ser que tenha ocorrido recentemente alguma alteração em termos legislativos. Eu recordo e penso que ainda estará em vigor a Lei 67 de 2007, 31 de dezembro, que estipula a responsabilidade civil extracontratual dos órgãos de Estado diferentemente daquela que depois, no âmbito de medicina privada, é aplicada o Código Civil, ou principalmente o Código Civil. Sabendo que os tribunais competentes, relativamente quando estamos perante um hospital público, é o Tribunal Administrativo e, se for numa clínica privada, será o Tribunal Judicial. E depois há uma série de diferenças, até em termos de ónus de prova. E a questão que coloco é se, efetivamente, se têm sido feitos esforços, aproveitando até a presença aqui dos mais ilustres membros não estando aqui naturalmente ninguém do Governo, mas saber se há possibilidade de um entendimento de fazer uma reforma no sentido de adotar um regime único para essas 2 realidades, para que, de uma vez por todas, se eliminem diferenças e evitem confusões. É essa a minha pergunta. Muito obrigado, mas esta matéria será objeto de discussão nas últimas sessões de amanhã. Portanto, será. Pedia então o favor de passar aqui à frente e depois. E serão as últimas intervenções. Boa tarde a todos, João Carapetos. Agradecer antes de mais aos oradores e à organização. Eu ia precisamente pegar e tentar trazer isto para as leis das artes, porque há aqui um fenómeno que acontece, e precisamente daquilo que dizia o colega, quando fala da situação da responsabilidade do Estado ser diferente da responsabilidade de uma clínica privada. Há um momento onde se responsabiliza o Estado pelo mau funcionamento dos serviços. E aí retira-se completamente, quer dizer, não é necessário que haja uma atuação concreta, seja que profissional for. Agora, nós sabemos muito bem que normalmente o médico, numa equipa multidisciplinar, normalmente acaba por ser quem dirige essa equipa. E eu gostava de ouvir a Ordem dos Médicos relativamente à conformidade com as leis das artes, por exemplo, da não denúncia desses maus funcionamentos, da não correção quando eles são denunciados,
porque efetivamente há várias situações em que isso acontece e isto não é provocatório de maneira nenhuma, nem tem nenhuma espécie de fundamentalismo, mas de facto tem evidentemente um interesse de saber se além dessa responsabilidade do Estado também podemos considerar que um médico que não denuncia ou perante a denúncia não corrige quando tem poder para isso, está ou não numa violação das leis de artes. Muito obrigado. Sou eu, aquele senhor já sou eu. Eu chamo-me Silvio Tomás Bairrada, sou advogado em Elvas. Não é propriamente assim, lá para... Enfim, já é uma cidade assim, com alguma importância, mas vou ser rápido. Vou ser mais rápido. Eu queria para já perguntar se terei eventualmente, e o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, me esclarecer se eu percebi bem uma das referências que aí avançou. Há isenção de responsabilidade por parte do médico caso alguém lhe comunique que acabou de matar alguém? Percebi mal, ou o sigilo médico abrange o médico calar-se se alguém lhe comunicou que acabou de matar alguém? Percebi mal, Sr. Bastonário? Não terminei. Começando, respondendo às 3 questões em sequência, para nós, ordem, médicos públicos ou privados é exatamente a mesma coisa, são tratados exatamente da mesma maneira em termos dos processos de avaliação da responsabilidade disciplinar dentro da ordem. Eu sei que há diferenças jurídicas, mas isso não tem a ver connosco, com a tutela do Tribunal. Para a ordem são exatamente iguais. Relativamente às condições de trabalho, nós cada vez mais recomendamos aos médicos para recorrerem ao número 2 do artigo 271 da Constituição, que isenta o profissional da responsabilidade por trabalhar sem condições ou sob ordens erradas, desde que delas tenha reclamado por escrito ou de uma forma formal. Portanto, cada vez mais os médicos estão a usar o número 2 do artigo 271 da Constituição para se defenderem, porque, de facto, as condições de exercício profissional são cada vez mais difíceis por causa do dramático subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. E nós temos insistido junto dos médicos para que nos comuniquem essas situações, para que nós as possamos denunciar e procurar corrigir. Nem sempre é fácil, porque os profissionais são ameaçados de múltiplas formas se não cumprirem as ordens que recebem. Portanto, não estão neste momento os profissionais de saúde, não são só os médicos, não estão a trabalhar sob condições adversas e sob grandes dificuldades, mas se deixassem trabalhar seria bem pior para os doentes. Agora, têm a obrigação, está no Código Deontológico, têm a obrigação de denunciar essas situações. Não é propriamente uma violação da lei Ges Artis, porque eles têm que trabalhar com as condições que estão ao seu alcance, mas há alguma violação do Código Deontológico de não fazer essa comunicação à Ordem dos Médicos, porque os médicos estão proibidos de aceitar constrangimentos pelo Código Deontológico à sua prática médica que possa implicar um desrespeito pelas leis Ges Artis. Portanto, deveriam, sim senhora, comunicar essas situações à Ordem. Eu diria que os médicos na situação de crimes são como os padres e como os advogados. Estão sujeitos a segredo profissional e, portanto, o médico, se porventura o doente disser vou matar alguém, o médico tem que atuar. Se porventura o doente disser acabei de matar alguém, isso aí já é uma questão jurídica ou penal policial, não tem a ver com a Ordem dos Médicos, nem tem a ver com a prática médica, e o médico está sujeito a segredo médico. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Já agora queria também saudar o Sr. Professor António Carneiro por duas razões. Primeiro, porque com dificuldade, dada a sua prolixidade verbal muito elogiável, fiquei um pouco estonteado com o seu discurso, pontuado por elementos muito humorísticos e muito oportunos. E, de facto, ainda bem que o Sr. Professor também temperou aqui a solenidade aqui da sessão. E, portanto, saliento esse aspecto. Quanto ao Sr. Conselheiro
Álvaro Rodrigues. Queria só fazer uma pergunta em relação a uma questão que o Sr. Conselheiro falou. Dizia respeito à responsabilidade criminal. À responsabilidade criminal que decorria para o médico no caso de, enfim, de haver um desfecho, um resultado decorrente de uma intervenção sua ou de uma falta de uma supervisão não acompanhada, enfim, de um serviço que eventualmente desviava. Eu pergunto, no Código Penal, eu não tenho agora presente o número, se é o 145, se é o 155 do Código Penal, é exigível a existência exclusiva de dolo ou também é punível o médico que postergou o acompanhamento de um determinado doente por mera negligência? Essa negligência, na opinião do Sr. Conselheiro, é suscetível de ser sancionada pelos tribunais criminais? Muito obrigado. A resposta que lhe vou dar, em termos quase telegráficos, dada a celeridade exigível, é a seguinte. Para que haja responsabilidade criminal, é necessário que o agente, nós chamamos agente aquele que age, que pratica um ato, tenha preenchido os diversos elementos constantes da lei penal quanto ao tipo de crime. E, portanto, desde que tenha preenchido aquela conduta, tenha cometido aquela conduta que está na previsibilidade penal, portanto, no tipo que descreve o comportamento que é punível criminalmente, se o médico tiver praticado, e médico ou qualquer outro agente, tiver praticado esse facto, e se verificarem os requisitos da punibilidade, que é a ação, a tipicidade, a ilicitude, a culpa e a punibilidade, os 5 elementos que são os pressupostos da punição, então, nessa altura, o médico cometeu efetivamente o crime. Isto não quer dizer que ele depois não possa surgir, possa invocar determinadas circunstâncias que possam excluir-lhe a ilicitude ou até a culpa. Portanto, as chamadas causas de justificação ou causa de exclusão da ilicitude e da culpa, ou da culpa. Portanto, o crime está a praticar. São crimes que, ainda por cima, são crimes públicos. Ninguém pode renunciar à participação de crimes dessa natureza. Quanto à questão de saber se os crimes negligentes são ou não puníveis, é só uma questão de consulta ao Código Penal, creio que é o artigo 16, portanto, que prevê a punição da negligência. Só é a punição da negligência no nosso ordenamento penal tem caráter excepcional. Quer dizer, só nos casos em que, efetivamente, a lei penal previr a situação de punição é que, porque normalmente os crimes são, como todos os crimes, ou a grande maioria dos crimes previstos no Código Penal, são dolosos. No entanto, há casos em que, cometido esse crime a título de negligência, e então a própria lei dirá, a negligência é sempre punível, dirá assim. Ou então, tipos de crime negligente, em que, por exemplo, no chamado homicídio negligente, por ofensas corporais cometidas por negligência, antigamente chamava-se homicídio culposo, a negligência é punível. Porque onde é que está a diferença? É, digamos, na importância do bem jurídico tutelado. O bem jurídico tutelado é de tal maneira importante, corpo, saúde e vida do paciente, que leva a que o legislador não só puna a negligência, como muitas vezes faça uma antecipação penal antes do surgimento do resultado, quer na tentativa, em muitos casos, quer nos chamados crimes de perigo. Portanto, há aqui uma previsão do próprio legislador basta só que haja uma atitude, um comportamento perigoso para o indivíduo ser punido. Fiz-me compreender, doutor? Ora bem, chegou ao fim esta sessão de trabalho. Haverá um intervalo pequeno, de 5 minutos, visto que vai ter início outra sessão e iremos retomar os trabalhos daqui por 5 minutos, se possível.